Bom dia, eu sou Paulo Bernardi, junto com o Leonardo e o Andrés, nós vamos fazer uma breve apresentação sobre compostos para a área de construção civil. Passando brevemente sobre a ordem da nossa apresentação, eu falaria um pouco sobre a introdução dos compostos e um pouco sobre o composto de matriz natural, enquanto o Leonardo falará sobre matriz cerâmica e o Andrés falará sobre matriz polimérica, as inovações e a conclusão do nosso trabalho. Introduzindo ao tema, quando pensamos em compostos, sempre pensamos em construções robustas, complexas e aplicações completamente diferentes. Mas podemos ver o uso de compostos em aplicações cotidianas, coisas palpáveis e comuns no dia a dia, como drywall, as famosas paredes dos Estados Unidos, tapumes, pisos laminados de MDF e até mesmo nas construções do dia a dia, como a estrutura de concreto armado mostrada na esquerda. Mas o composto foi muito além disso, podendo ser aplicado também em aplicações colossais, como o Burj Khalifa, um prédio no Oriente Médio com cerca de 828 metros, ou o Troa, que é a maior plataforma móvel do mundo, feita na Noruega. Além disso, temos também aplicações com madeira, como o caso do Brock Commons, que é um prédio de 18 andares feito majoritariamente de madeira. Dito isso, por que pensamos em compostos com tantas aplicações e funções impressionantes? Isso se deve a principalmente dois fatores: a incrível durabilidade dele, visto que ele é resistente à corrosão em muitos de suas matrizes, resistente a ambientes agressivos, dependendo da sua aplicação, e também ele é resistente ao fogo em alguns casos. Além disso, o seu desempenho sempre é muito interessante, visto que muitos dos seus materiais têm uma resistência elevadíssima, mesmo tendo um baixo peso, como as matrizes poliméricas, além da ótima resistência mecânica e da sua facilidade de construção, com pré-fabricação, tornando o processo de 2 a 3 vezes mais rápido do que o comum. Partindo para as matrizes naturais, nós separamos uma extensa comparação com a madeira maciça, pois esse é um material que sempre foi muito utilizado na humanidade, mas sempre apresentou muitos problemas, como todos esses 9 problemas citados na imagem superior direita. Mas a humanidade precisava usar madeira e encontrou a solução na indústria dos compostos, sendo ela bem simples, basicamente laminar e colar a madeira, de forma a conseguir encontrar duas estruturas muito relevantes, sendo a primeira sendo a primeira a glulam, onde usamos um adesivo estrutural e lâminas de madeira, de forma a fazer uma peça maciça extremamente eficaz, que é a utilizada no Brock Homes. Essa Essa estrutura permite uma resistência à flexão elevadíssima, de 24 a 32 megapascais, e sendo possível construir peças com dimensões diversificadas e praticamente ilimitadas, dependendo, dependendo apenas da estrutura que nós construímos. As aplicações vão desde vigas a pilares de grandes vãos, e o mais interessante dessa peça é que ela pode ser até resistente ao fogo. A outra estrutura que reservamos para comentar são a CLT, na qual fazemos também laminação da madeira, mas colocando ela em formato cruzado, 90 graus entre as camadas. Ao fazer isso, conseguimos um comportamento bidirecional das peças, e isso nos dá uma estabilidade dimensional muito maior e uma resistência extremamente comparável ao do concreto, mesmo tendo apenas um quinto do seu peso. Essa estrutura também foi utilizada na Noruega, para construir esse prédio, que é um prédio também majoritariamente feito de madeira, mas tendo até 85 metros de altura. De forma geral, as matrizes naturais que nós apresentamos apresentam grandes efeitos e grandes propriedades, e a sua reciclagem também é de um importante estudo, visto que permite a reutilização delas em novas construções ou até ser trituradas para serem utilizadas em MDF e biomassa energética.
A única dificuldade maior são com os adesivos estruturais, que limitam um pouco da reciclagem, sendo estes normalmente destinados à incineração ou aterro. Eu sou o Léo, agora eu vou falar um pouco das matrizes cerâmicas, a começar pelo concreto armado, que é o mais utilizado hoje em dia. Ele basicamente mistura duas propriedades complementares, a grande e excelente compressão do concreto e a excelente tração do aço. A intenção aqui é montar uma estrutura de aço, armar ele, no caso, e preencher ele com concreto. Além dessas duas propriedades serem complementares, esses elementos eles interagem entre si de forma muito interessante, a começar pelo seu coeficiente de dilatação, que são bem próximos, permitindo então que o reforço dilate sem comprometer a matriz, e também a parte do concreto ser alcalino, passivando o aço, protegendo ele um pouco mais em ambientes corrosivos. A aderência entre os dois, mecânica, é muito boa, e ainda assim, esse compósito ele é vulnerável a ambientes muito agressivos, porém, para o dia a dia, para as construções de prédios, casas e afins, é a mais utilizada. Indo agora para aplicações que exigem mais eficiência dessa combinação, a gente tem o concreto protenido. A ideia aqui é pegar um cabo de aço e tracionar ele durante toda a cura do concreto, e depois que essa cura é feita, você tira essa tração, fazendo com que o concreto se comprima ainda mais. Então, você tem um controle muito melhor de fissuras, fazendo com que você consiga construir lajes e vãos muito maiores do que com que o concreto armado, tendo seções com uma redução significativa de 30% a 40%. Como exemplo, a gente tem essa ponte na França, de quase 340 metros. Ela tem pouquíssimas colunas para o tamanho que ela tem, sendo o concreto protenido utilizado nas chapas, ali onde os carros passam. Mas ainda assim, em aplicações que exigem uma estrutura mais complexa, geometrias complexas, o concreto mais utilizado é o concreto com fibras. A intenção aqui é usar o concreto na área de compressão e as fibras com excelente tração. Aí as fibras vão variar, você pode usar polipropileno, vidro, carbono, aço, e a intenção aqui é quando aparecer uma fissura, antes que ela se propague, ela encontre uma fibra, e essa fibra segura essa propagação por conta da sua retração plástica. Aqui a gente tem um bom custo-benefício, uma ancoragem mecânica muito boa, e você pode combinar isso com outros tipos de concreto, gerando assim estruturas complexas, como por exemplo esse túnel na Suíça, com quase 60 quilômetros de extensão. Falando agora de drywall, para fugir um pouco do concreto, a gente tem um núcleo de gesso e papéis cartões nas faces. Basicamente, são um sistema pré-fabricado, você já compra pronto. Então, ele é muito fácil de aplicar. Basicamente, você monta uma estrutura de aço, alumínio ou madeira, prega e parafusa o drywall, ele já era, está pronto. Ele é quase 10 vezes mais leve que uma alvenaria convencional. Ele é muito mais flexível no sentido de você poder montar designs complexos, fazer objetos com curvas e afins. Tem também um bom isolamento acústico térmico, depende do que você preencher o seu drywall internamente. E ele já é um acabamento pronto para pintura. Um dos únicos efeitos dele que é a vulnerabilidade à umidade, você consegue contornar com tintas específicas. Então, resumindo, a gente tem o concreto armado como base da construção moderna, você tem o concreto protenido visando uma eficiência muito maior com relação ao concreto, uma tensão mais controlada, com mais preocupação em fissuras, o concreto com fibras, que é um reforço 3D, também visando controle de fissuração, uma rapidez construtiva e geometrias complexas. E o drywall trazendo leveza extrema e uma instalação absurdamente rápida e um acabamento já pré-pronto. Com relação à reciclagem, é um tópico um pouco mais sensível. O concreto você consegue reciclar triturando ele e usando ele como base para estradas e aterros. Você não consegue usar ele de forma estrutural de novo, visto que ele perde a sua densificação. E a parte do aço que está entre o concreto você consegue tirar por separação magnética, mas no caso do concreto protenido, não sei se compensa você fazer a fusão dele, visto que o cabo de aço ele já é super tratado, ele já tem propriedades que se você fundir, você vai perder essas propriedades. Então, é um caso à parte. Com relação ao drywall, é basicamente você triturar e dá para fazer novos painéis ou como corretivo agrícola. E com relação ao concreto que tem aço em seu meio, ele ainda assim é vulnerável a ambientes muito agressivos, e por isso surgem soluções usando matrizes poliméricas. Eu vou comentar agora sobre as matrizes poliméricas. Eu vou começar falando da fibra de vidro, a GFRP. Ela é, como o Léo disse, utilizada como função do aço em ambientes agressivos. Afinal, ela tem uma resistência muito similar à do aço, com a vantagem de ser mais leve.
ela é formada pela matriz de resina e o reforço de fibra. E isso torna ela imune à corrosão eletroquímica. Então, ela é muito aplicada em ambientes úmidos, como plataformas de petróleo, pontes, estações de tratamento, etc. Não só isso, mas ela praticamente anula a necessidade de manutenção, porque é muito inerte. Como exemplo, eu vou dar essa ponte na Escócia, a Aberfeldy Footbridge, que ela é a primeira ponte totalmente em GFRP. Ela tem, no total, 113 metros de vão, e ela fica em um ambiente que é úmido o ano inteiro. E o interessante é que, mesmo depois de 30 anos que ela foi construída, ela não precisou de nenhuma manutenção estrutural, para você ver o quão longevo pode ser esse compósito. Como desvantagens, eu posso citar que ele é mais caro do que o aço e ele apresenta fratura frágil. Agora, comentando um pouco da fibra de carbono, ela é mais resistente ainda do que a fibra de vidro, ela tem uma resistência de 6 a 14 vezes maior que o aço, e o peso dela é aproximadamente 1/5. O principal problema desse composto é que a fabricação é muito cara, ela é extremamente energética. Então, para contornar isso, a aplicação principal é no reforço e na restauração de estruturas já prontas, porque a longo prazo, a não manutenção dessas estruturas consegue compensar o preço alto do compósito. Aí, para exemplificar, eu vou citar essas duas fotos, eu tenho essa coluna reforçada com compósito e essa aplicação do laminado numa viga. Outra coisa interessante citar é que a colagem é muito rápida. Então, por exemplo, você pode colar tudo em uma noite e no dia seguinte a ponte está poder ser utilizada normalmente. E ela também não adiciona quase nada de peso, apesar de aumentar em muito a vida útil. Agora, então, para resumir, o GFRP ele é utilizado em aplicações mais estruturais, você constrói coisas de fato de GFRP, como aquela ponte, e em ambientes agressivos, principalmente como substituto do aço, porque ele não corrói. E aí você tem uma vida útil de mais ou menos 75 a 100 anos, o que já é enorme. Aí o CFRP tem uma vida maior ainda, chegando a 200 anos, séculos de existência, e você utiliza em performance extremas, principalmente em reforços. Citando um pouco a reciclagem mais adequada seria a reciclagem química, que ela é mais promissora, mas ela ainda é muito cara. A reciclagem mecânica, no caso a pirólise e a moagem, você perde 50% a 80% das propriedades. Então, ela serve apenas como cargas e aplicações não estruturais. Mas, da mesma forma, nenhum dos dois métodos permite o retorno ao uso estrutural primário. Então, é algo a ser estudado ainda. Agora, falando sobre outras coisas que têm que ser estudadas ainda, vou falar sobre algumas inovações na área. Vou começar falando do concreto autocicatrizante. Ele é basicamente um concreto que, quando aparecem trincas, né, fraturas, ele consegue se regenerar de fato. E tem três métodos para isso. O primeiro, utilizando essas bactérias, a Bacillus subtilis, que elas são encapsuladas, e aí, como você pode observar na imagem, quando você adiciona nutriente e água, e CO2, você consegue gerar o CO3 e regenerar o concreto. Outra maneira, utilizando microcápsulas poliméricas já com agentes cicatrizantes, então ela não produz esses agentes, ela já possui, ou ligas com memória de formas, a SMA, que elas meio que puxam o concreto de volta. Isso eu vou citar com mais detalhes em seguida. Aí, o interessante é que isso daí reduz a manutenção em até 70%, e para exemplificar o quão bem visto e o quão crescente está, em 2024, esse mercado foi avaliado em 26 bilhões de dólares. Agora, falando um pouco mais das ligas com memória de forma, como elas funcionam, que você tem basicamente duas fases, né? Tem a martensita, que é a fase fria, ela é mais deformável, e a austenita, que é a fase quente, que é mais rígida. Então, quando você aquece, você forma a austenita e ela recupera a forma original e gera tensão. Essas ligas são utilizadas em duas aplicações principais. Fios, que contraem ao aquecer e aí fecham trincas no concreto, que eu citei anteriormente, no concretos regeneráveis, e proteção em elementos curvos sem usar macacos hidráulicos. E aí, para exemplificar essa deformação, no aço você tem uma deformação de apenas 0,2%, enquanto que nessas ligas você tem uma deformação de até 8%. Então, essas ligas elas são muito boas para dissipar energia sísmica também. E, por fim, para finalizar, eu vou citar sobre a madeira transparente. Como ela é formada? Você remove a lignina e infiltra ela em um polímero com índice de refração similar à celulose. E aí, com isso, você consegue manter a estrutura celular da madeira, mas permitindo 80%, 90% de emissão de luz. E aí você forma, de fato, uma madeira que é transparente.
como ela é uma madeira, ela tem algumas vantagens em relação ao vidro. Ela é 5 vezes mais eficiente termicamente do que o vidro e de 3 a 5 vezes mais resistente mecanicamente. E ela não ela tem fatura dúctil, então ela não estilhaça quando quebrada. E as limitações é que, atualmente, ela ainda é utilizada, ainda é formada em escala laboratorial, não temos nada em grande escala, o que eleva em muito o custo dela. Pode passar. E para concluir, a gente percebe que os compostos na engenharia civil, você consegue ter grandes feitos com soluções simples. Então, por exemplo, o concreto armado formando a base do maior arranha-céu do mundo, que é o Burj Khalifa, como o Paulo comentou, o Glulam e o CLT formando edifícios de madeira de 18 andares em algumas semanas só, e os drywalls, que são as divisórias leves que a gente já utiliza no mundo todo. E você também consegue ter soluções complexas com alto desempenho, como eu comentei das matrizes poliméricas, o CFRP, o GFRP, fazendo estruturas com vida útil de séculos, o concreto proteinido, que fez aquela ponte na França com 342 metros de vão, e essas soluções vão ficar ainda mais complexas com as inovações que eu citei, os concretos autocicatrizantes, as ligas de memória de forma e a madeira transparente. Que é isso. Muito obrigado.